Pois, pessoal, para entender o comportamento humano, muitas vezes, só olhar não adianta, sabe? Tem horas que os pesquisadores precisam entrar em cena e intervir. Bora entender como e por que isso acontece. E aí já começa o desafio, né? Como é que se estuda uma coisa que quase nunca acontece? Pensa só, um ato de generosidade extrema ou a reação de alguém a uma crise inesperada. Ficar só esperando isso acontecer, nossa, pode levar uma vida inteira. É um teste de paciência sem fim. É exatamente como esperar um arco-íris aparecer. Imagina só a cena. Alguém quer estudar como se forma um arco-íris. Daria para, claro, sentar e ficar esperando. Dias, talvez semanas, até ter aquela combinação certinha de sol e chuva. É um jeito de fazer, sem dúvida, mas eficiente? Nem um pouco. Ah, mas e se? E se desse para criar um? Sabe, em vez de ficar só na espera, a gente pega uma mangueira num dia de sol e pronto, faz o nosso próprio arco-íris. Na pesquisa, a lógica é essa. Essa é a grande sacada da intervenção. Criar o cenário perfeito para o fenômeno acontecer e poder ser estudado. E é isso que nos leva ao que a gente pode chamar de dilema do pesquisador. Essa virada de chave, sabe? Sair daquela espera passiva e partir para uma investigação ativa. É assumir um papel mais protagonista para poder gerar conhecimento de verdade. Tá, mas o que é essa tal de intervenção afinal? Bom, é basicamente quando um pesquisador faz uma pequena mudança de propósito numa situação. E olha, sempre com muito cuidado e muita ética, tá? O objetivo é provocar um comportamento específico para poder estudar. A palavra-chave aqui não é manipular, de jeito nenhum, é facilitar a observação. Ok, mas por que alguém faria isso? Por que intervir? Existem motivos bem claros e específicos para isso. É como se a gente fosse abrir agora a caixa de ferramentas do pesquisador e ver as 4 razões principais para tomar essa decisão. Então vamos lá. Os motivos são, primeiro, provocar aqueles eventos que quase nunca acontecem. Segundo, testar os limites de um comportamento. Terceiro, criar condições iguais para todo mundo poder comparar depois. E por último, simplesmente facilitar a observação. Bora mergulhar em cada um deles. O primeiro motivo é o mais fácil de entender, né? Ele volta lá no nosso exemplo do arco-íris. Se um comportamento é muito raro, o pesquisador pode montar um cenário, um ambiente seguro e controlado, só para dar uma chance daquele comportamento aparecer e finalmente ser estudado. A lógica por trás disso é super simples e, vamos combinar, bem inteligente. A intervenção vira uma questão de eficiência. Em vez de ficar esperando sabe-se lá quanto tempo, o pesquisador cria as condições certas para o fenômeno dar as caras. Assim, o estudo se torna muito mais produtivo. Agora, o segundo motivo, testar limites. Pensa bem, às vezes a questão não é se um comportamento acontece, mas até onde ele vai. A intervenção aqui serve para isso, para medir a intensidade, a duração ou até mesmo o ponto em que uma pessoa muda de atitude. E aí entram perguntas como essas. Por quanto tempo uma pessoa aguenta esperar numa fila? Ou, em que momento uma criança decide que é hora de compartilhar um brinquedo? Ao criar um cenário controlado, tipo um tempo de espera que vai aumentando ou um único brinquedo para dividir, o pesquisador consegue ver e medir esses limites de um jeito muito claro. Vamos para o terceiro motivo que é, essencial para a ciência ter validade. Para a gente poder comparar a reação de pessoas diferentes, é fundamental garantir que todo mundo passe pela mesmíssima situação. A intervenção nesse caso serve para isso, para padronizar o cenário. Pensa comigo, se cada participante estiver numa situação diferente, como é que a gente vai comparar os resultados? Fica impossível, né? A intervenção cria, basicamente, um campo de jogo nivelado para todo mundo. Isso permite que o pesquisador tenha certeza de que as diferenças nas reações são por causa das pessoas e não porque a situação mudou para cada um. E por último, o quarto motivo é a clareza. Sabe, alguns comportamentos são super sutis, quase se perdem no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A intervenção pode ser planejada justamente para destacar aquele comportamento específico, para ele ficar mais visível, mais fácil de analisar. A analogia da lupa aqui é perfeita, né? O objetivo não é mudar o comportamento, mas sim ajustar o foco, como se estivesse dando um zoom. A intervenção permite enxergar detalhes, nuances, com uma clareza que seria impossível só olhando de longe, de forma passiva. Beleza, a gente já entendeu os porquês da intervenção. Agora vamos para a parte prática, o como. Como é que os pesquisadores fazem isso? Existem basicamente 3 métodos principais que eles usam para intervir. O primeiro método é a observação participante. Aqui, o pesquisador não fica de fora olhando, não. Ele entra na cena.
Ele participa da atividade, se junta ao grupo para entender as coisas por dentro, sentindo na pele a dinâmica e o ponto de vista de quem está ali. Essa metáfora do jogo de futebol é sensacional. Imagina só, a pessoa está lá em campo, jogando, sentindo a pressão do jogo, mas ao mesmo tempo ela também é o repórter, com a cabeça ligada, anotando e analisando tudo. É um papel duplo, super desafiador, mas que pode trazer umas sacadas que de outro jeito seriam impossíveis de conseguir. O segundo método é a observação estruturada. Nesse caso, o pesquisador não entra no jogo, mas ele monta o palco. Ele prepara o cenário, organiza o ambiente ou cria uma tarefa bem específica só para ver como os participantes reagem àquela situação. O exemplo das crianças é um clássico e perfeito para entender isso. Você dá um brinquedo só para 2 crianças e pronto. Fica ali observando. Como elas resolvem isso? Vão negociar? Vai dar briga? Uma vai ceder? É incrível como uma situação tão simples pode revelar um monte de comportamentos complexos. E por fim, o terceiro método, o experimento de campo. Esse aqui é o que mais parece um experimento de laboratório, com uma grande diferença. Ele acontece no mundo real, no ambiente natural das pessoas. O pesquisador muda uma coisinha de propósito, uma variável, e mede o efeito que essa mudança causou. Então, para a gente resumir rapidinho, na observação participante, o pesquisador entra no jogo. Na observação estruturada, ele monta o palco. E no experimento de campo, ele muda uma regra para ver o que acontece. Cada método tem um nível diferente de intervenção e de controle, né? E aqui vem o ponto mais importante de todos. Não importa qual método é usado, a responsabilidade ética tem que vir em primeiríssimo lugar. Essas são ferramentas muito poderosas e, justamente por isso, precisam ser usadas com o máximo de cuidado, o máximo de respeito por cada pessoa que participa do estudo. Isso não é negociável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Na busca pelo conhecimento, seja na ciência ou na vida, como a gente acha o equilíbrio? O equilíbrio certo entre só observar o mundo como ele é e às vezes precisar interagir com ele para poder entender de verdade, de um jeito mais profundo. Fica aí a reflexão.